Amém. Lucas capítulo 10, nós vamos ler do verso 25 em diante. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Como você a interpreta? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá você, ou melhor, vá e faça o mesmo. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor tem lições para nós nesse texto, a partir das personagens desse texto, de cada uma delas, para que nós entendamos um pouco mais da graça de Deus na nossa vida. Quando a gente começa a falar da graça, e eu tenho desfrutado da graça não há muito tempo, não como hoje entendo a graça de Deus, uma graça isenta de toda a lei, uma graça que não tem mistura, uma graça que é única e exclusivamente na obra redentora de Cristo Jesus, e não no mérito próprio de nada. E por falar em mérito próprio, Jesus é interrogado por um perito na lei, um homem, a quem davam a ele o título de: bom, você é alguém que tem capacidade de interpretar a lei. Era um estudioso da lei. Alguém que tinha passado em toda a escola rabínica. Um homem que tinha se tornado mestre, perito, conhecia detalhes, conhecia de cor as escrituras. E esse homem então chega para conversar com Jesus. Esse homem chega, que nós podemos dizer, armado. Por que armado? Porque a pergunta dele mostra para mim e para você que ele já sabia da resposta que Jesus lhe daria. Ele chega e pergunta para Jesus o que ele tem que fazer para dar a vida eterna. Houve um jovem que fez a mesma pergunta para Jesus, um jovem rico, e perguntou: bom mestre, o que farei eu para dar a vida eterna? O resultado da conversa de Jesus com esse jovem foi esse jovem saindo cabisbaixo, triste, porque descobriu que não conseguia obedecer ao primeiro mandamento, que era não ter outro Deus diante dele. Quando Jesus falou para ele: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, o próprio Deus dando uma ordem para ele, ele não conseguiu obedecer. E ele sai triste. Triste porque Deus deixa claro que ninguém consegue obedecer os mandamentos. E quando eu digo ninguém, é ninguém. Talvez uma pessoa que você conheça crente erre em algo que você não erra. Mas ambos erram. Talvez você conheça alguém que faça aquilo que você chamou de pecado atroz, pecado inaceitável. Mas qual pecado é aceitável? Queremos às vezes que pecados hediondos, como se houvessem alguns que são e outros não, sejam tratados publicamente. Quando nós escondemos a ira que nós temos dentro da nossa casa com o cônjuge, ou no trânsito, ou aquele sentimento que guardamos no coração a respeito de alguém. E achamos que somos melhores que os outros. E não somos. Somos todos pessoas que não conseguem
salvar-se por si mesmos. Nós não temos capacidade disso. E a pergunta é, o que eu faço para dar a vida eterna? E toda vez que alguém chega dizendo o que eu tenho que fazer, ele vai chegar no fim de si mesmo. Porque ele vai entender que ele não tem que fazer nada, porque ele não consegue fazer algo para pagar a sua dívida, para se tornar aceitável diante de Deus. Ele sabe que Jesus disse para aquele jovem, bom, você conhece os mandamentos. Quando ele perguntou o outro jovem rico quais mandamentos, Jesus citou para eles. E ele diz, bom, e tudo isso tenho feito desde a minha infância. Jesus, conversando com outro perito na lei, perguntou qual era o maior mandamento. Provavelmente esse intérprete da lei sabia daquela conversa de Jesus com o fariseu. E Jesus resumiu para ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a si mesmo. Esse homem está armado. Ele sabe da resposta de Jesus. Mas ele vem com essa pergunta. E a resposta de Jesus nos dá uma lição baseada nessa primeira personagem. Jesus vira para ele e diz assim, o que está escrito e como você interpreta. Aquele homem mostrou lei para Jesus, ainda que fosse o resumo dela. Jesus falou, respondeste bem, faça e viverá. Vamos fazer o oposto dessa expressão de Jesus? Respondeste bem, não faça e morrerá. Ele veio com lei, Jesus apresentou lei para ele. Mas eu já quero te adiantar, e até o final da mensagem você vai perceber, que esse intérprete da lei não conseguia interpretar a lei. Esse intérprete da lei precisou que Jesus lhe revelasse a lei, porque ele não tinha capacidade de entender. Ele não tinha em si a capacidade de discernir o que só pode ser discernido espiritualmente. Amém? A palavra de Deus diz que as coisas espirituais são discernidas. Discernir é saber diferenciar, compreender a altura, a largura, a profundidade. É o ver em 3D, é você saber distinguir entre as cores. É a capacidade de perceber as diferenças e os propósitos de cada coisa. E o intérprete da lei pergunta para Jesus, e Jesus fala, o que você entende olhando para a lei? Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você, e o que Deus tem feito na minha vida, o Senhor tem me libertado de todos os gabaritos pessoais que eu achava ter, que me qualificavam aos olhos dos homens, e talvez até aos meus próprios olhos, de me intitular um intérprete da lei. Não só por ter estudado, talvez pelas ferramentas, pela experiência, pelo intelecto e por estar dentro de uma igreja. Mas Jesus vem e coloca a gente bem no fim de nós mesmos e humilha toda a nossa capacidade intelectual de achar que a gente pode entender qualquer coisa por nós mesmos. Se você der uma olhada rápida comigo no capítulo 10, verso 21, depois que Jesus mandou aqueles 72, e eles voltaram admirados pelo poder que estava na vida deles. Olha o que Jesus disse no verso 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e quem? Cultos. Há uma revelação que a sabedoria e a cultura humana não conseguem alcançar. E Deus se escondeu mesmo. Deus não deixa o homem encontrar uma sabedoria que vem só dele. Uma revelação que vem só de Deus. E ele diz, mas a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o filho a não ser o pai, ninguém sabe quem é o pai a não ser o filho, e aqueles a quem o filho quiser revelar. Existe, meu querido, uma compreensão espiritual das Escrituras, que só é compreendido quando Deus lhe dá essa capacidade. Então talvez fique uma pergunta. E para quem é que ele dá essa capacidade? A resposta está no verso 21. Pequeninos. Toda vez que alguém não se vê como um pequenino, mas se exalta ou é exaltado pelos homens, Deus deixa ele perceber que ele não consegue por si só, nem compreender as coisas do Senhor.
Eu não entendi a graça de Deus como hoje eu entendo. E não é só o entendimento aqui. O Senhor me levou ao entendimento da graça aqui. No meu coração. Na minha vergonha. No meu limite. Nos meus erros. Quando Deus me colocou e me mostrou quem eu era, eu vi que eu precisava do Senhor tanto quanto todo mundo. Não que eu formatasse de uma maneira diferente, mas no íntimo, talvez eu me visse desse jeito. Mas é interessante que quando tive a compreensão de quem eu era e da minha necessidade do poder de Deus para a compreensão das Escrituras, o Senhor resolveu revelar. Pequeninos. Você sabe quem Jesus chamou para ser discípulo dele? Ninguém era ali o top do top. Jesus chamou pescadores. Que numa outra linguagem tinha feito no máximo a 5ª série de toda a cultura judaica. Um judeu precisava até os 12 anos ter decorado pelo menos os 5 primeiros livros. Depois disso ele podia parar. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor dizendo que só os melhores dos melhores continuavam. E depois só os melhores dos melhores eram chamados para seguirem os rabis. Eram os rabis que chamavam os melhores para serem discípulos. Não foi assim com Jesus. Jesus já devia, pela escolha dele, deixar em parafuso toda a cultura e todo o conhecimento judaico, intelectual, de chamar alguém para ser sucessor. Porque ele chamou pessoas iletradas, eles reconheceram em Pedro isso. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, fez uma pregação, diante do Sinédrio, eles falaram, bom, só pode ter estado com o mestre, porque ele não conseguiria falar de si mesmo. Era só olhar para Pedro e ver que ele não tinha capacidade. Você já olhou para você mesmo e se sentiu sem capacidade? Glória a Deus. Porque é quando a gente começa a se sentir sem capacidade que a gente começa a ter dele a capacidade. Uma vez eu fui colocar, acho que não sei se contei isso para vocês, meu diploma na parede. Já contei isso para vocês? Eu coloquei meu diploma na parede, então eu fui lá, você entrava na sala, então eu tinha a minha mesa, eu sentava atrás da minha mesa, e eu coloquei o diploma atrás. E eu fui lá, e eu não sou muito bom, né, para pregar coisa na parede. Eu já ouvi daquela piada que a mãe perguntou pro filho, filho, você quer ir no circo ou quer ver seu pai pendurar o quadro na parede? A diversão era igualzinha, né? Pra quem não entendeu a piada, estou explicando. Tá bom? Ver o pai pendurar um quadro era tão divertido quanto ir pro circo. Tá? Eu estou falando porque minha mãe contou essa piada, mas foi depois de um tempo que eu entendi. Não foi vendo meu pai pregar quadro na parede. Tá? Mas eu fui lá e eu coloquei, né, tanto sacrifício, aquele diploma. E na hora que eu sentei, o Espírito Santo me fez uma pergunta. O que você espera que as pessoas sintam ao ver o seu diploma em cima da sua cabeça? Eu fiquei ali parado, sentado, o diploma atrás de mim. Ele falou, tua credencial e o poder do que vai vir nos teus lábios não está no teu diploma. Eles não têm que ver seu diploma, eles têm que ver a minha pessoa em você. Fui lá, peguei o diploma e tirei o diploma. Eu sei que o Senhor estava falando do coração. Mas qual é a nossa credencial para aprender de Deus? Espírito Santo. Ele vai nos ensinar muito além da nossa capacidade de compreensão intelectual. É um poder que nos envolve, que nos faz mergulhar na sabedoria do conhecimento de Deus. Meu querido, se conhecer só a palavra fosse suficiente, Satanás era convertido. Mas existe um conhecimento espiritual chamado rema, que só é dado aos filhos de Deus. Aqueles a quem Ele quer revelar, porque se tornaram os menininhos de Deus. E Ele vem e revela aos pequeninos. Chegue diante da palavra de Deus dizendo, Pai, eu quero mergulhar nas Escrituras. Eu quero compreender. E talvez Ele diga, o que você entende, filho? E talvez você diga, pai, eu entendo isso. Ele diga, tem mais de onde veio. Você ainda não percebeu o que eu vou te revelar. Amém, querido? Mas então Jesus ele começa a contar uma história, porque quando aquele
judeu armado chega para Jesus, Jesus fala: você respondeu bem. Amar a Deus e amar o próximo, está certo. Você disse a lei. Faz e viverá. Não faça e morrerá. Tudo tranquilo. Respondeu bem. Só que ele, querendo justificar-se da pergunta, porque provavelmente Jesus sabia que ele sabia e todo mundo já tinha escutado aquela pergunta antes, aí ele vem com uma pegadinha para Jesus. Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então Jesus vai contar para ele quem é o próximo. E Jesus então começa a contar uma parábola que nós chamamos de parábola do bom samaritano. E aí Jesus insere mais uma personagem na história. E essa próxima personagem que nós vamos aprender essa noite é o homem caído à beira da estrada. Você pode perceber que esse homem não tem nome, não tem nacionalidade, não é citada a sua idade, nem a sua cor, nem se é rico ou se é pobre. Só diz que um homem saiu de Jerusalém, ele estava indo para Jericó, uma estrada conhecida dos judeus daquela época, 7 quilômetros de distância, em alguns trechos muito perigosos, onde um homem não deveria ir sozinho. Jesus sabe que eles conheciam aquele lugar. Então Jesus conta essa história. Por que Jesus não dá nenhuma outra informação sobre aquele homem? Porque Jesus não está falando de um homem específico. Jesus está falando da humanidade. Jesus está falando de mim e de você. O Senhor nos fez, o Senhor nos colocou no lugar lindo chamado Jardim do Éden. Pastor, por que você fala o Senhor nos colocou? Porque todos nós estamos representados no nosso patriarca Adão. Naquele que deu origem a todos os outros seres humanos. Então Jesus está falando do que aconteceu no Éden. Onde o pecado entrou e assaltou o homem. Veja que no Éden, o homem ele já estava nu, mas ele não percebia isso. Porque não era para ele perceber. Não era para ele se envergonhar do seu estado. Mas quando o pecado entrou, quando o inimigo veio e introduziu o pecado, aquilo foi tirado do homem. O homem foi despido de sua pureza. O homem foi despido do seu olhar puro e santo, igual ele era e tinha o olhar de Deus. O homem olhou para sua esposa, ela olhou para o seu marido, e eles tiveram vergonha porque eles estavam nus. Como é que esse homem foi deixado à beira do caminho? Nu. Assim foi deixado o homem. Assim o pecado deixa a mim e você. O pecado nos envergonha. Quem já sentiu vergonha do seu pecado? Quem nunca sentiu tem mais dificuldade de entender a graça. Porque ainda considera o seu pecado trivial, normal, aceitável. O pecado é algo que nos envergonha diante de Deus, porque nos expõe, revela quem nós somos, revela o que nós nos tornamos no pecado. Então o homem fica não só isso, mas o homem também fica ferido. Jesus falou que no dia em que Adão comesse do fruto, ele morreria. O pecado fere, o pecado derrama sangue, o pecado fere casamento, fere a mente, fere o coração, o pecado apodrece a nossa vida. Essa é a desgraça do pecado. O pecado nos deixa doentes, largados. E o que foi que o pecado fez com aquele homem? Deus, pela sua graça, vestiu Adão e Eva com a pele de um animal, com a vida de um inocente, cobria Adão e Eva. Mas eles foram expulsos do paraíso. E por mais que não fossem agora mortos espiritualmente, voltariam a Deus. Morreriam no físico. Você pode perceber que aquele homem largado à beira da estrada, ele não estava nem vivo, plenamente vivo, e nem plenamente morto. Mas separado de uma condição de vida plena. Existe uma palavra no grego chamada zoe, que é vida plena, vida em abundância, vitalidade. O homem foi deixado sem essa zoe, respirando, mas sem a plenitude da vida de Deus. Você entende quando a Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância? Ele está falando de zoe. Jesus veio para restaurar a vida. Aquele homem estava vivo, mas estava semi-morto, respirando, mas sem a vida que vem do poder de Deus. Jesus veio para dar a mim e a você uma vida plena. Jesus não quer você na beira da sarjeta, Jesus não quer você largado, Jesus não quer você ferido, Jesus não quer você adoecido. Ele não veio para dar meia vida. Ele não veio para dar um pouco mais de fôlego para você.
Ele não veio para dar uma maquiada na sua vida, uma tapeada, jogando você dentro de uma igreja e dizendo, bom, agora você está bonitinho, quando ainda há podridão por debaixo da roupa, dentro do coração e na mente. Aquele homem na beira da estrada sou eu. Aquele homem é você. Aquele homem são seus parentes. Aquele homem são aquela multidão, meu querido, que está lá fora precisando de Jesus, respirando, mas sem a zoe de Deus, sem a vida plena e ativa do Senhor. E não acho que eles estão buscando essa vida porque eles não conhecem. Eles nunca viveram. Enquanto nós não entendemos que nós somos todos iguais, todos viemos da mesma sarjeta, imagino, à beira do caminho, a gente não entendeu a graça plenamente. Todos pecaram. Vocês que cresceram dentro de uma igreja, vocês precisam logo de um encontro, se ainda não tiveram, com Jesus, revelando de onde você veio, para que você não se sinta melhor do que aquele seu colega ou parente que vive longe de Deus. Surge mais uma personagem. Essa terceira personagem é manifesta em dois homens, um sacerdote e um levita. Antes de eu dizer o nome dessa personagem, eu quero dizer para você que essa personagem, o sacerdote e o levita, a diferença de ambos. Ambos trabalhavam cuidando das coisas de Deus. A tribo de Levi, ela foi designada para servir ao Senhor. Foi designada, elas não tiveram herança de terra, elas viveriam no templo e cuidando de todas as coisas referentes ao culto e adoração de Deus. A diferença entre um sacerdote e um levita é que da tribo de Levi surgiu Arão. Arão foi escolhido por Deus para se tornar sacerdote, sumo sacerdote, e da linhagem de Arão, que veio dos levitas, viveria então todo o sacerdócio do Senhor, o sacerdócio de Arão. Só podia ser sacerdote quem fosse descendente de Arão. Os outros que não eram descendentes de Arão eram os levitas, os trabalhadores que trabalhavam no templo, como porteiros, músicos, eles trabalhavam na limpeza, em todo o ofício do lugar. O sacerdote ministrava o animal, sangrando, ofertando, entrando no Santo dos Santos, todo o sacerdócio, todo o sacrifício referente ao sacerdócio de Arão. Querido, esses dois homens representam uma personagem chamada Lei. Eles viviam na época da lei. O templo que Jesus falou, em 3 dias eu destruirei e levantarei outro, Jesus está falando, em 3 dias eu vou acabar com a lei e vou levantar a graça. Não vai ser mais por causa deste lugar, mas agora eu farei meu templo no coração de cada um que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você que já aceitou a Cristo, você é templo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Esses dois homens, eles descem, eles vêm. A lei, meu querido, ela mostra o seu pecado. Mas ela não cura você. Não cura ninguém. Regra não cura ninguém. Só afasta as pessoas. A lei se afastou. Porque ela não tem capacidade de curar. Quando a gente prega e fala da graça, a graça ela é poderosa, ela é maravilhosa. Você que ainda tem dúvida da graça e fica com medo de a gente andar pela graça, do pecado se instalar, não tem. Essa semana nós vivemos uma experiência muito especial, Cátia. O Davi, ele quis me servir. Cátia falou, dá o figo para o seu pai. A Cátia tinha comprado aquele figo que vem no açúcar, sabe? Aquilo é bom demais, gente. Né? Eu sou fã daquele negócio. É um doce que dificilmente eu resisto. Aquele açuquinha. Eu não gosto de açúcar, mas aquele açúcar é bom. E o Davi se confundiu porque tinha figo em calda na geladeira. Eu nem gosto de figo. E quando a Cátia falou, dá o figo para o seu pai, ele foi na geladeira, pegou o figo em calda e levou para mim. Eu falei, ô filho, estava na sala. Ele falou, obrigado, mas depois o papai come. Eu não sabia que ela tinha pedido. Leva e disse, cuidado para não derrubar. Daqui a pouco você escuta o barulho. Pá!
Ele quis acertar, não quis? Mas ele não conseguiu. Isso é pecado. Sabia que o pecado na nossa língua grega, significa errar o alvo? Você tenta, mas não consegue. Imagina o que é cauda melada no chão. Os figos nós salvamos, né, cara? O figo eu salvei, falei, não vai jogar fora nada. Guarda esse figo aí pra mim. Tô comendo figo até hoje. Mas o Davi começou a chorar. Eu não sei você, mas eu já chorei muito por causa do meu pecado. E já disse várias vezes a Deus, Senhor, eu quero ir para o céu porque eu não consigo te agradar. Eu vivia na lei. Eu achava que eu ia agradar a Deus por conseguir fazer as coisas que Ele mandava. Quando na verdade eu agrado a Deus porque eu sou filho de Deus. E isso basta para Deus. Eu sou filho e Ele me ama. Quando o Davi veio para a sala, falei, Davi, vem aqui. Falei, vou brincar com ele, né? E nós estávamos sentados, a casa já tinha limpado, né? Não que eu não pudesse limpar, que fique aqui o parênteses na mensagem que eu me ofereci para limpar. Mas ela falou, não precisa que você vai melar mais ainda. Deixa comigo. E eu falei, Davi, vem aqui. E o Davi veio, mas Cátia estava numa ponta do sofá em outra e ele foi para Cátia. Eu olhei para Cátia e falei assim, ô filho, vem cá pro papai fazer uma cafuné em você, vem. Ele saiu do colo da Cátia na hora e veio pro colo do pai. E a Cátia falou, Céu, isso é graça, isso é lei. A lei não aproxima ninguém de Deus. Porque você vive se afastando de Deus porque você sabe que você não consegue acertar o alvo. Você tenta, mas você não consegue. Você se sente um fracassado. Você se sente um porqueira, desculpa a expressão. E nós vivemos nos lamentando na presença de Deus, falando, não consigo, não consigo. E chorando. Mas diferente da minha primeira fala, quando nós somos lavados pelo sangue de Jesus, Deus diz assim, já resolvi isso daí para você. Vem para o Pai, filho. E nós corremos para o Pai. Porque nós seremos aceitos. Porque todo o preço já foi pago na cruz. Eu não devo mais nada para Deus. Você consegue entender a lei? A lei afasta as pessoas. O jugo, a regra. As pessoas não conseguem obedecer a Deus. Nós estamos aqui dentro. A gente vem culto após culto aqui. Conseguimos? Não conseguimos. Satisfazer a todas as exigências da lei? Não conseguimos. O que nós conseguimos? Ser filhos de Deus. Desfrutar disso. E que mesmo errando, o Pai nos aceita como filhos de Deus. Aqueles dois homens representando a lei só tinham a capacidade de ver, mas não tinham a capacidade de ajudá-los. Surge então uma quarta personagem. Quarta já? O intérprete da lei, o homem caído, a lei. E agora surge uma quarta personagem, que é o bom samaritano. E esse bom samaritano é gostoso demais falar dele, porque ele é Jesus. Nós vemos aqui uma avalanche de informações que nos mostram que esse bom samaritano é Jesus. Se fôssemos começar só pelo título do bom, lembrando da conversa que Jesus teve com o jovem rico, quando chamou Jesus de bom, ele disse que bom só existe um. E se nós chamamos esse bom samaritano de bom, é porque nós estamos dizendo que esse bom samaritano é o próprio Deus. É o próprio Jesus. Sabemos que ele é Jesus porque Jesus é a graça. Graça é receber algo que você não merece. Mas o que mais mostra para mim e para você que esse homem representa Jesus é que a graça sempre vem à pessoa. A graça vem. Jesus foi até aquele homem. Deus foi até Adão. Deus chamou Adão. Deus sacrificou um animal para cobrir o pecado de Adão. O Senhor enviou seu filho. A graça vem. Quando alguém pergunta o que eu tenho que fazer para receber a graça de Deus, a resposta é nada, porque se ela fizer alguma coisa, não foi graça que ela recebeu. Não foi graça. A graça vem. A graça age em nosso favor. Meu querido, Deus já veio na sua vida. O Senhor veio sobre você. Ele se aproximou de você.
Eu não sei como tem sido o seu relacionamento com as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Mas nós fomos durante muito tempo orientados a nos afastar das pessoas que precisam de Deus. Isso é loucura da lei. Porque a loucura do Evangelho manda nós nos aproximarmos deles, não nos afastarmos. Meu querido, quando nós entendemos a graça, veremos os crentes nos lugares menos esperados que já nos foi falado. Porque eu não sei você, mas Jesus andava no meio dos pecadores. E nós queremos pregar o Evangelho de isenção total do meio dos pecadores. Quando a Bíblia diz não se associe, não faça a mesma coisa. Mas a Bíblia nunca disse para mim e para você, saia do mundo. Jesus mesmo falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do quê? Do mal. Quando a Bíblia fala do Evangelho, o Evangelho vai na porta do inferno. O Evangelho não fica esperando o inferno vir à porta da igreja. A graça vai, a graça come junto com os pecadores, a graça anda no meio dos pecadores, a graça brilha no meio das trevas. É assim que a luz serve. A luz não serve para viver no meio da luz. Ninguém acende vela ao sol do meio-dia. Mas nós as acendemos quando estamos no meio do quê? Das trevas. E a vela se torna uma luz brilhante. Esse homem que é Jesus se aproxima. Mas antes de se aproximar, o texto diz para mim e para você que ele viu e sentiu o quê? Compaixão. Você lembra de alguém que disse isso? Que a Bíblia disse? Que Jesus, ao ver o quê? As multidões. Quando você vê o povo indo para festas, para as coisas do mundo, o que você sente? Glória a Deus, eu não vou nesses lugares. É isso que você sente? Glória a Deus, eu estou salvo em Cristo Jesus. Enquanto está todo mundo indo para a balada, para o rodeio, para isso, para aquilo, eu estou indo para a igreja. Glória a Deus. Jesus manda a gente olhar para as multidões e sentir o que delas? Porque estão aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A minha igreja não é a solução desse povo. Você não é a solução desse povo. Quem é a solução desse povo? O pastor. O que nós precisamos sentir das pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus? Compaixão. Não porque somos melhores, mas porque já fomos alcançados por essa compaixão. E os nossos valores precisam ser mudados, gente. Temos que ter o valor de Cristo. Entendendo que se o meio me torna santo, então, meu querido, posso pedir uma coisa? Mora aqui. Mora aqui. Te deixo morar, só paga, dá uma ajudinha, tá? De custo, mas vem morar. Se o meio é que santifica, vamos criar sociedades alternativas. Olha que lindo que seria. Não é? Imagina, vamos fazer um condomínio cristão. Harpas por todos os lugares, para quem quiser tocar harpa. Vamos criar uma vestimenta ideal. Vamos criar uma sociedade fechada, porque se é o meio que nos santifica, então vamos criar uma sociedade isenta do pecado. E nós vamos descobrir que lá dentro o pecado vai reinar. Porque a santidade não é fruto de muros, não é fruto do ambiente, mas é fruto do relacionamento que eu tenho com Deus no meu coração. É o Deus que habita em mim que me santifica. E quanto mais eu me relaciono com o Espírito Santo, mais santo eu sou. Aquele homem que é Jesus, ele olha, ele sente compaixão e ele se aproxima. O que você vai fazer das pessoas que estão sem Deus quando você olhar e sentir compaixão? O que vai acontecer? Você vai se aproximar. Aquele vizinho seu que você escuta os gritos das brigas deles, você vai começar a orar e você vai falar: Deus, me ajuda a me aproximar. Aquele seu amigo do serviço que o filho está perdido, você vai falar: eu vou me aproximar. Porque quanto mais você se aproxima com o amor da graça, mais a pessoa fala: eu quero isso. Eu desejo isso para a minha vida. Quando a pessoa conhece Jesus, sabe o que o samaritano fez? Aquele samaritano, então, se aproximou e o texto diz:
Chegou àquele lugar, encontrou o homem, quando viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Antes eu quero falar de algo que mostra pra gente que é Jesus. Fala que o sacerdote estava passando pelo lugar, o levita passando pelo lugar, mas o bom samaritano estava o quê, gente? De viagem. Quem é que veio nessa terra de viagem? Foi Jesus. Amém? Como é que eu e você temos que estar nessa terra? Como é que nós temos que estar nessa terra? De viagem. Amém? Para de guardar e acumular coisas. O Senhor vai acrescentar muita bênção na tua vida quando você começar a viver de viagem. Porque tudo que Ele acrescentar na sua vida vai ser para você abençoar outras pessoas. Bom, vem algo maravilhoso que acontece agora. Você que aqui se sente ferido em alguma área da tua vida. Você que tem o pecado ainda reinando na sua vida. Lutas, dores, medos. Eu tenho uma palavra para você. Porque Jesus é o nosso bom samaritano. Ele se aproxima de você agora, essa noite, nessa mensagem. E tem duas coisas que aquele samaritano fez. Primeiro, ele derramou o vinho. E vinho representa o sangue. Vinho era fermentado, purificador. Só que o vinho que ele derrama é o que vai lavar aquelas feridas e levar embora toda a sujeira e vai curar aquele homem. Meu querido, guarda o que eu vou dizer. Jesus, ele já derramou sobre mim e sobre você o sangue lavador, regenerador dele, amém? Sabe o que acontece quando Jesus derrama o vinho dele na nossa vida? As feridas vão embora, a sujeira some. O sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Você pode dizer amém, querido? É maravilhoso. Quem já recebeu o sangue de Jesus na sua vida já foi purificado. Purificado. Pastor, mas e os pecados que cometo? Você vai entender. Foi embora. Foi lavado, foi purificado, sumiu, não tem mais. O sangue de Jesus é aquilo que limpa. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus já derramou o sangue dele, para que os pecados sejam remidos. Você não deva mais nada. Não viva as sequelas do pecado, porque o sangue de Jesus te cura e te purifica. Não está sentindo? Viva pela fé, não pela circunstância. Viva pelo que a palavra de Deus está dizendo, não pelo que você sente no seu coração, quando você erra. Declare: eu sou lavado e redimido pelo sangue. O sangue me lava, me purifica, me redime. Mas o que ele faz depois? Alguns acreditam que ele jogou uma mistura de vinho e óleo. Eu creio que ele tenha derramado primeiro o vinho e depois o óleo. Aquilo que o vinho fez, o vinho limpou e agora estava curando aquilo. Mas o óleo, ele vinha como um selante, uma cobertura, uma proteção. Eu não entendo muito de pintura, mas eu sei que quando você passa selante, alguma coisa, é para que aquilo que estava debaixo do selante, o quê? Permaneça. Estou errado? Se eu estiver errado, alguém me corrige. Quando eu passo uma tinta e passo um selante, é para que nada penetre removendo aquilo que eu pus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o selo da nossa garantia até a redenção dos filhos de Deus. Escuta o que eu vou dizer para você. Quando você aceitou Jesus, o Senhor Jesus derramou o Espírito Santo na sua vida. E nada tira o sangue de Jesus de você. Não envelhece, não desbota, ninguém arranca, porque quando Ele olha para você, o Espírito Santo garante que a mancha do sangue de Jesus que já te curou, o Pai, quando te vê, vê o sangue. Não envelhece, ninguém arranca, está sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se eu tivesse pregado a mensagem do Rema, você ouviria hoje que o Espírito fala com o meu espírito, garante para mim, quando eu erro, quando o diabo me acusa, quando eu vejo as coisas, ele fala: você é filho, tem sangue na tua vida, você não deixou de ser filho, chega para o teu pai, se aproxima dele, porque ele transforma a sua vida. Eu vim irritado para cá hoje, eu não sabia por quê. Vim irritado. Eu falei irritado? É irritado. É que às vezes o jeito que fala parece irritado, né? Eu estava vindo e em casa eu estava com uma irritação. E eu vim pelo caminho sentindo irritação. E eu falei: bom, eu estou na graça, por que eu estou sentindo irritação? E o Senhor fala: usa da graça.
vem até mim. Eu falei, Pai, em nome de Jesus, que todo pensamento que entrou na minha mente, toda seta que veio, que pela graça e pelo sangue de Jesus saia da minha vida agora, em nome de Jesus. Saiu. Foi embora. Pensamento positivo? O poder do Espírito Santo em nós. Quando você chega ao Pai, o Pai resolve. Quando meu filho chega para mim e diz assim, Pai, faz, eu não consigo. Na hora eu faço. Eu atendo. Deus é assim comigo e com você, querido. Então nós precisamos acreditar que o Senhor já fez o que você precisa. Derramou o sangue e derramou o óleo. Quando você aceita Jesus, isso é derramado na sua vida. Cura e garante a redenção até a volta de Cristo Jesus. Querido, que mostra mais ainda que esse homem representa Jesus, é que depois que ele faz isso, ele enfaixa. Bom, ontem eu fui caminhar com o Daniel, com o Davi no Zerão, ali perto de casa, perto da casa. Como é que chama aquele lugar lá, Rodrigo? Ah, é feio demais. Eu corri no córrego dos macacos? É. Vamos falar o Zerão de Mogi Guaçu. Eu corri no córrego dos macacos, né? Eu fui lá correr. Não que esteja precisando, mas vamos mudar de assunto. Aí o que aconteceu? Os meus filhos quiseram ir comigo. Falei, vamos. Descendo o morrinho ali, frente àqueles predinhos lá dos hibiscos, eu tô aqui, eu, Davi, e o Daniel tá atrás. De repente, o Daniel voa. Eu não entendi nada. Eu só vi o Daniel catando cavaco, e bateu com o joelhão bem batido no chão. Saiu bastante sangue, mas a vontade dele de caminhar com o pai era tão grande que ele falou, não, pai, deixa quieto. Deu uma volta inteirinha com o joelho sangrando. Depois a gente voltou para casa. Mas quando voltou, uma coisa que a gente sabia é que para que aquilo não doesse mais nele, ele precisava cobrir aquilo. Para que não tivesse um contato. Cobrir. E quando eu cheguei, né, que depois eu fui fazer a minha caminhada sozinho, a Kátia tinha colocado uma atadura. Mas tem um exemplo melhor para contar. Existe um irmão nosso chamado Vado, não sei se você conhece, que cortou um pedação do dedo. E o Vado contou que cortou o dedo, mandou até uma foto no WhatsApp, né, do dedo assim, do bife que ele arrancou inteirinho, mas deu para costurar. Eu não sei porquê, me deu assim muita vontade de ver o dedo do Vado. Eu queria ver a costura, como que foi feito. Mas eu não conseguia ver. Porque o médico cobriu. Amém? Não sei se você está entendendo. O bom samaritano cobre as nossas feridas. Cobre. Não deixa ninguém descobrir o que Jesus já cobriu na tua vida. Mas eu fiz. Não deixa. Jesus já pagou o preço e já cobriu. Você não tem que ver. Pode estar ali. Não queira ver. O diabo vai dizer, olha como está. Não vou ver. Porque o Senhor já me cobriu. Quando eu vou na presença de Deus, eu não vou olhando os meus pecados, eu vou olhando o que o bom samaritano, o meu próximo, já fez por mim. Quando aprover ele tirar, eu vou ver que ele já curou. Eu só fui ver do dedo do Vado, quando praticamente já estava curado. Quem tem prazer em envergonhar você com seus erros é o diabo. Jesus não. Ele encobre seus erros. O diabo quer expor. O diabo quer humilhar. Jesus quer cobrir os seus erros. Jesus quer passar essa atadura para que você só guarde no seu coração que, independente do que você faça, o sangue foi derramado, o Espírito Santo já foi selado. Não olha para você, olha para Ele. Amém? Esse bom samaritano, que é Jesus, nós vemos porque ele desce, e o texto diz que ele coloca sobre o seu próprio animal, e o levou a uma hospedaria. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que quando nós formos ver Jesus Cristo voltando, ele vem montado num... Teve até uma criança que perguntou, né, no céu vai ter bicho? Aí o professor falou, não. Aí ele falou, e como Jesus vem montado num cavalo? A pessoa falou, não sei, pedala, Robinho. Que eu não sei como saiu dessa. Mas a Bíblia diz que a visão de João, que ele veio montado num cavalo. O animal significa honra. Naquela circunstância, naquela sociedade, o animal, quem tinha um animal, tinha um privilégio.
Quem foi que desceu para a gente subir? Quem foi que desceu do trono para nos tornar filhos de Deus? Quem foi que desceu do seu lugar de honra para nos honrar? Foi Jesus. Jesus paga o preço para você não pagar. Jesus se sacrifica para você se beneficiar. Jesus dado de si para nos curar. E diz que ele levou esse homem a uma hospedaria. E diz que ele cuidou desse homem na hospedaria. Isso é interessante, porque a hospedaria somos nós. Talvez fosse uma quinta personagem. A hospedaria é a igreja. Mas eu quero ainda falar desse homem. Diz que dentro da igreja não é o pastor Sérgio que vai cuidar dele. É Jesus quem cuida. Jesus quem vai cuidar do Júlio, do Chico, vai cuidar de cada um de nós. Eu venho aqui não escutar o pastor Sérgio, eu venho escutar quem? Jesus. Quem é que vai cuidar de você na sua casa? Jesus. Algumas pessoas chegam para mim e se aconselham comigo, mas quando eu vou aconselhar, elas passam às vezes 20 minutos, 1 hora contando seus problemas. Geralmente a primeira pergunta que eu faço depois de ouvi-las é: você já falou isso desse mesmo jeito para Jesus? Às vezes elas confiam no conselho de um pastor, mas esquecem que tem o Espírito Santo cuidando delas. Jesus não nos deixa órfãos. Ele diz: eu vou, mas eu envio o Consolador, e através dele eu vou estar contigo todos os dias até o fim. Parece que nós confiamos mais no conselho de um pastor, de uma pessoa, do que do Espírito Santo. Mas quando você ouvir a mensagem do Rema, você vai entender que às vezes nós estamos de pessoas enquanto ainda não ouvimos o Espírito Santo. Enquanto ainda não ouvimos, que você tome posse dessa palavra. Você vai ouvir. Eu não posso falar de mim mesmo. Eu tenho que falar da palavra e do Espírito Santo. Cristo cuida de nós. Você está passando por lutas hoje na sua vida. Guarda o que eu vou te dizer. Deixa Cristo cuidar de você. Deixa Ele cuidar das suas feridas. Entrega na mão dele. Deixa Ele fazer o papel. Deixa Ele te dar banho. Deixa Ele ministrar o remédio, se for preciso. Mas deixa Ele fazer. Corre para Ele. Aquele que fez tudo isso, derramou o sangue, o sangue, o azeite, o Espírito Santo, colocou você no animal, te levou, não vai te abandonar. Você consegue tomar posse dessa verdade? Você tem Jesus na sua vida. Tem muita coisa que eu não conseguia na lei. E tem muita coisa que eu não estou conseguindo na graça. Eu estou ganhando na graça. Eu não estou conseguindo. Eu não posso falar que as mudanças na minha vida são conquistas. Não são. São dádivas. É um favor imerecido de Deus. Ele está me transformando. Em algumas coisas eu ainda erro. E eu falo: Deus, eu me aproprio da tua graça, porque eu sei que eu vou ser como tu já és. Eu vou. Eu já sou, na verdade. Então o Senhor está cuidando de você. Fala com Ele, abre o coração. Conversa, bate papo. Diz onde está doendo. Uma vez eu fui me consultar com o Chico, mas é assim no médico. Geralmente a pergunta qual é? Onde está doendo? Qual é o seu problema? Só que para ir no Chico, é que o Chico é um amor de pessoa, até atrapalha a ilustração. Mas quando eu estou precisando de alguma coisa e eu tenho que sair de casa e ir até o Chico. Imagina como é morar com um médico. Eu levei meus filhos para fazer um corte de cabelo. E paguei para isso. E eu vi a foto do dono desse salão. E o filho dele fez um penteado maneiríssimo. Inclusive, Chico, eu estou dando uma força para o seu filho. Viu? Talvez eu leve ele um dia, se você deixar. E vi lá uns cortes maneiros. E ele falou: olha o que eu fiz no meu filho. Mas na hora eu pensei: bom, ele pode fazer o que ele quiser, filho dele. O filho dele não tem que marcar horário, o filho dele não tem que pagar nada. Tem que pagar? O que você quer pagar para Deus fazer alguma coisa na sua vida? Eu tenho que pagar para Deus agir na minha vida? Eu sou filho, amém? Pai, corta o meu cabelo. Meu caso é difícil. Mas é o tempo todo. Se você mora com um médico, você vai ser cuidado o tempo todo. Se você mora com um cara que corta o cabelo, um cabeleireiro, seu pai e sua mãe, vai cortar o cabelo a hora que você precisa. Se você mora com Jesus, Ele é a solução para todas as coisas na sua vida. O tempo todo. Toda hora que você precisar.
Deixa Ele cuidar de você. E cuidado com o esforço. Cuidado. Eu vi uma ilustração de que a gente precisa ajudar a graça. É difícil a inércia, né? Conversando um pouco com uma irmã, com a Thaís, depois com uma irmã. E teve um pastor que ele falou que a gente precisa dar uma forcinha para a graça. E esse pregador chamou, né, uma pessoa e falou para ela vestir uma jaqueta nele. E ele não ajudou em nada. E a pessoa vestiu. Chegou a vestir, mas foi difícil. Ele falou, agora olha o que é ajudando. E a pessoa ajudou a outra a vestir. Foi muito mais fácil. E eu falei, nossa, que legal. Matou o problema da inércia. A gente vai dar uma forcinha. Mas se não for de graça, não é graça. E na parábola do bom samaritano, o que o homem fez? Que forcinha aquele homem fez? Nenhuma. Nenhuma. Então não acho que você chegar para Deus, Senhor, eu me arrependo. Vai ajudar Deus a te perdoar? Não vai, já foi perdoado. O que Deus quer de você é relacionamento. Só. Deixa Ele fazer. Deixa Ele cuidar. Bom, Ele leva. E Ele coloca na hospedaria. E Ele paga a hospedaria. E ele passa aquela noite e fala, olha, estou deixando 2 denários, era uma boa quantia de dinheiro, talvez para os gastos de mais alguns dias, o que ele teria. Eu vou dizer uma coisa para você, meu querido. Não deixa ninguém te cobrar nada do que Jesus faz na tua vida. Vigília, jejum, milho. Que mais? Tem que fazer devocional todos os dias. Que mais? Tem que vir à igreja. Que mais? Tudo que você pensar que você precisa fazer para Deus te abençoar é lei. Jesus já pagou tudo. Nenhum pastor pode colocar peso na sua vida. O papel de todo pastor, de todo crente que abençoa a vida de outro crente, é só doar-se. Amém? Só, sem cobrar nada. Nem resultados, nem memorização de versículo, nem frequência, nada. O amor não cobra, o amor doa. E Jesus já pagou tudo por você. Tudo. Tudo na sua vida. Se Deus me abençoar, um dia eu vou pregar sobre dízimo e oferta. Não pague dízimo. Ninguém paga nada ao Senhor. Adore com seu dízimo. Consagre. Enalteça a Deus com o seu dízimo. Reconheça a graça com o seu dízimo, com a sua oferta. Nunca pague dízimo. Se você vier um dia trazer dízimo aqui, com tristeza ou por necessidade, não traga. É melhor de verdade. É melhor você não dar, fica. E se aproxima de Deus, porque quando a graça encher a tua vida, meu querido, vai vir dízimo, vígimo, trígimo. Parei por aí porque eu não sei mais o resto. Vai encher a tua vida. Sabe por quê? Porque você vê a fonte que você vai se tornar de bênçãos nessa terra. Que você já tem na disposição na sua vida em Cristo Jesus. Mas então surge uma quinta personagem, que é a hospedaria. E, gente, vamos falar da igreja? Igreja local de cuidado com aqueles que são de Cristo Jesus. E quando eu preguei na terça-feira, depois da mensagem, Deus falou para mim, o Senhor falou assim para mim que a igreja é o local de reabilitação, não de cura. Não sei se você vai entender. Quem cura é o médico. O fisioterapeuta tem a responsabilidade de reabilitar. Estou errado, Chico? Cada um de nós que aceitamos a Jesus já somos curados. O que nós temos que aprender aqui? A andar na graça. O que eu preciso ensinar a vocês, e um ensinando o outro? A parar de mancar e andar na graça. Você lembra aquele texto que Paulo fala para Timóteo, que maneja bem a palavra da verdade? Sabe o que é essa expressão maneja bem? A mesma expressão que dá maneja bem, que dá a ideia de uma espada, a mesma expressão é que mostra um caminho aplainado. Obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que mostra o caminho liso da verdade. Eu nunca fiz fisioterapia numa... É sempre um lugar limpo, é ou não é?
um lugar, Jesus é o caminho que já foi aplainado. Onde o manco pode andar e vai ser o quê? Curado, está na sua Bíblia. Façam caminhos retos, onde o manco não se desvie. Tipo, eu não consigo. Mas ele olha e ele fala, eu consigo pela graça. E ele vai por aquele caminho e ele e deixa de ser manco. A igreja é um lugar que mostra um caminho liso. Jesus, o nosso capacitador, o nosso habilitador, aquele que já fez tudo por nós. E quando a gente começa a andar na graça, a gente é curado. É o que está acontecendo com a minha vida. Estou andando na graça, estou sendo curado. Estou desfrutando da presença de Cristo. E estou sendo curado. Sabe o que significa também maneja bem? Maneja corretamente a palavra? Esse maneja bem também significa mostra um atalho. Um jovem da nossa igreja falou, minha vida foi muito mais transformada em um mês de graça, 15 dias de graça, do que toda uma vida na lei. Jesus é o caminho curto para aquilo que ele já conquistou para nós. O véu foi rasgado. Um sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, tinha que fazer um monte de processo. Jesus acabou com tudo isso. Ele é o caminho. Ele é o caminho. O que a igreja tem que fazer? Mostrar o caminho. Vem aqui que eu vou te ensinar a andar. Eu caí, não tem problema, vem cá. Vem cá. Sabia que você é amado? Eu fui ensinar o Daniel a andar de bicicleta. Fomos, né, Betão? Betão foi junto também. E as esposas. E uma coisa que o Betão falou é muito interessante. Quando a gente conversava com o Daniel, acalmando ele, falando de outras coisas, ele ia melhor. Mas quando ele se concentrava no seu erro e tentava acertar, ele caía. Quando ele relaxava e desfrutava da mão do pai ou do tio, ajudando ele, ele conseguia ir. Irmão, a gente precisa dizer para as pessoas, você vai conseguir. Porque Jesus está te ajudando. Você vai se tornar. Quando a gente fala de reabilitação, a gente está falando de tempo, um processo. Quanto tempo a pessoa precisa entrar na igreja e deixar de ser o que ela era? Cabe a mim isso? Cabe a você? Cabe só ao Espírito Santo. E a gente ser o apoio e o testemunho de, olha, eu também já fiz a minha cirurgia. E hoje eu caminho. Eu mostrei o joelho, porque se houver controvérsias, tenho aqui o Chico para me ajudar e falar, pastor, não é bem assim? Mas eu lembro que quando o meu cunhado ele fez uma operação de ligamento, né? Menisco, ligamento, ele rompeu o ligamento. E eu sei que depois que ele fez, o que o médico falou para ele, falou, tá tão bom quanto se não tiver melhor, você pode correr. Mas ele não conseguia, porque ele estava traumatizado. E ele precisava passar pela reabilitação, para ele condicionar o músculo, ganhar força e acreditar que ele estava curado. Igreja é o lugar onde a gente vai relembrar, tomar posse da verdade para que a gente ande como nós somos, curados em Cristo Jesus. Quer ver um exemplo que eu aprendi ouvindo uma mensagem da graça? Paulo nunca mandou ninguém se arrepender dos seus pecados. Você não encontra nenhuma carta dele dizendo arrependam-se. Mas você vai ver Paulo dizendo muito nas cartas deles, lembrem-se quem vocês são. Vocês são, vocês são, vocês são, vocês são, você é. Lembra. Para uma igreja que estava vivendo a imoralidade sexual no ápice, ele disse, vocês são lavados, justificados e santificados. É isso que vocês são. Tomem posse de que vocês são. Paulo estava dizendo que igreja é o local para ser pregado a reabilitação. Onde as pessoas vão dizendo, mas eu sou amado, mesmo o pecado é amado. Mas como que eu vou conseguir? O que eu faço? Deus vai fazer na sua vida. E o que eu tenho que fazer? Relaciona-se. Deixa Jesus ser o teu apoio e Ele vai transformar você. Vem e desfruta. E a pessoa vai começar sobrenaturalmente ser tudo que a palavra diz que ela tem que ser. Eu posso ouvir um amém de vocês? Nós somos e temos que ser uma igreja de reabilitação. Não uma igreja, meu querido, onde as pessoas vão se sentir piores do que já são, do que se sentem. Igreja é um lugar lindo, sustentado, para ajudar as pessoas a serem aquilo que Jesus já fez na vida delas. Curadas e santificadas no nome de Jesus Cristo, Senhor. Esse viajante paga e ele diz ainda que vai fazer uma coisa. Que ele ia, mas ele
voltaria. Jesus vai voltar. Para quê? Duas coisas. Você que hoje está entregando a sua vida, o seu tempo, sua família, a sua casa, os seus bens, para amar o próximo. Eu queria deixar uma palavra de bênção para você. Porque quando Jesus voltar, Ele vai te recompensar. Vai recompensar tudo. Tudo que nós fizemos em obediência e amor ao próximo, Ele vai nos recompensar. A Bíblia fala de galardões. Ele fala, pode gastar o seu tempo, meu irmão. Pode gastar suas energias. Se Deus te der direção, gaste suas finanças. Pode gastar, porque a recompensa que nós vamos ter vai ser grande na presença do Senhor. E Ele disse que não haverá e não haveria ninguém que deixasse pai, casa, irmão, irmãs por causa dele, que não receberia na presente era e na que há de vir, muitas vezes mais. Porque esse é o nosso Deus, é Deus de provisão e recompensa. Não o que a gente precise, porque Ele é a nossa recompensa. Mas pensa no quanto Deus vai te abençoar. Quando Ele olhar para a tua vida e ver que você hoje vive para reabilitar pessoas, Ele fala, eu vou investir nessa vida. Eu vou investir. Com toda sorte de provisão. Toda. Por que eu falo toda? Não é só financeira. Meu irmão, sua saúde, seu casamento, tudo, sua alegria, a sua paz, você vai ser próspero em todas as áreas da sua vida. Você acredita nisso? Acredita nisso? Então, meu irmão, se entrega ao Senhor mesmo. E fala, eu estou aqui, Senhor, para te servir. Mas Ele voltaria para mais uma coisa. E assim eu creio que eu encerro essa mensagem. Não, tem mais uma coisa ainda. Oh, Jesus, nunca é, né? Ele vai voltar. Quem que assistiu o filme chamado Gladiador? É melhor perguntar quem não assistiu. Alguém não assistiu Gladiador? Eu vou estragar a sua vida agora. Que é um filme maravilhoso, um filme que vale a pena assistir. Inclusive, nas cenas editadas, tem uma parte que mostra os cristãos, né, indo para a arena romana. Se você lembrar do filme Gladiador, aquele filme é baseado numa lei que existia antigamente. Que quando você salvava alguém da morte, você era dono daquela vida. No filme Gladiador, ele é traído, ele é atacado e ele é lançado como morto. Ele é dado como morto. Então o viajante, ele era dono de gladiadores, que eram escravos dele, resgata ele da vida, da morte. E traz vida de novo para ele. Esse gladiador se torna escravo daquele homem, porque se não fosse aquele homem, ele estaria morto. Sabe o que nós somos hoje de Deus? Filhos, comprados pelo sangue de Jesus. Ele vai voltar para te buscar. Porque você não é mais um andarilho sem nome. Hoje seu nome é filho de Deus. Sem destino, porque hoje teu destino é o céu celestial. Sem filiação, você tem pai. Você é alguém hoje em Cristo Jesus. Nós não éramos, hoje somos. E Ele virá nos buscar. E eu disse que ainda não tinha terminado essa mensagem pelo seguinte. Porque ele fala para aquele homem no final, quem foi o próximo daquele homem? E a pergunta do intérprete da lei é, quem é o meu próximo? Mas Jesus pergunta, quem é o próximo do homem caído da estrada? E ele fala, aquele que teve compaixão. O que aquele homem talvez não tivesse entendido é que ele fez uma pergunta, quem é o meu próximo? E quando Jesus contou a história, e Jesus se apresentou como ele se aproximando, aquele intérprete da lei se torna na história o homem caído na estrada, que não tem condições de viver por si mesmo. Ele falou, quem é o meu próximo? E a resposta é, aquele que se aproximou de você. Quem é o seu próximo? Jesus. Amém? Quando você for levar uma ajuda a alguém, quem é que está se aproximando da pessoa? Maravilhoso, né? Jesus. Não sou eu. Nós somos ministros do bom samaritano. Nós levamos o bom samaritano àqueles que estão caídos. Nós, em Cristo, temos que nos tornar próximos das pessoas. Se aproxime. Ministra o vinho, ministra o azeite, ministra o sangue, ministra o Espírito. Carregue.
cuida, porque Deus vai te recompensar sobremaneira. Por isso que Jesus diz: vá e faça o mesmo. Vá. Deixa que eu faço e depois eu vou te usar para fazer na vida de outras pessoas. Igreja, ser igreja, é ser o bom samaritano. Amém, queridos? Quando eu estava na lei, talvez nuance da lei, o Daniel, um dia brincando na igreja de Amparo, eu vi que o Daniel estava no chão brincando com outras crianças, e eu falei: não vai dar certo. E a priminha dele deu um chute nas costelas dele. Deve ter doído muito. Mas naquela hora, vendo o Daniel ali caído, gritando, as pessoas olhando, na lei, ao invés de eu sentir amor pelo meu filho, eu senti ira. Por que você está no chão e vergonha? Todo mundo olhando para o Daniel. Fez uma roda. E eu falava: levanta. E ele olhava para mim e falava: levanta. O que você tinha que estar fazendo no chão? Isso não ajudou meu filho. E não ajuda ninguém. O que ajuda é quando você abaixa, pergunta onde está doendo, se importa e ajuda a se erguer. Isso ajuda alguém. Acusar as pessoas não ajuda. Olhar para os que estão feridos à beira da estrada e falar: bom, deve ter merecido, não ajuda. Fez para merecer, não ajuda. Colha o que plantou, não ajuda ninguém. Quem nos ajudou foi o próximo. Vamos ajudar os outros também. Sai da lei. Vai para a graça. Desfruta da graça. E quanto mais da graça estiver dentro de você, mais dela você vai fluir para esse mundo. Amém, queridos?